Olá, bom dia! Estamos começando o nosso Compartilhando Vida. Bom dia, gente! Chegando em mais uma manhã, 9h02. Você que está chegando no nosso Facebook, no nosso YouTube também, seja bem-vindo. E você que já está no nosso aplicativo, o Compartilhando Vida, em mais uma sexta-feira, né? Hoje é um dia realmente especial, porque Deus reservou esse momento especial para você estar aqui junto com a gente, tá bom? E eu quero já, desde já, antes já de cumprimentar a nossa convidada de hoje, né? Ela está aqui tranquila também, né? E com certeza ela vai compartilhar a vida dela, compartilhar algo muito especial daquilo que Deus tem feito, né, na vida dela. E eu quero que você, já que já está aí, vai compartilhando no YouTube, vai compartilhando no Facebook, mande para várias pessoas, é importante, tá? Convide aí o pessoal, porque realmente vai ser bem especial, tá bom? Então, o pessoal que já está chegando aqui, dá tempo, não esquece de deixar o seu likezinho também, o pessoal que está entrando aos pouquinhos, e a gente já pode te preparar, porque vai ser especial. Tudo bem, Gabriele? E aí, bom demais, né? Eu sei que você ficou bem assim, Manuel, o que eu vou fazer? Vamos compartilhar vida, falar de Deus, falar daquilo que Deus tem feito para você. Primeiramente, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem, tudo certo. É uma alegria estar aqui, um pouco nervosa também. Nas últimas semanas eu vi os irmãos compartilhar grandes histórias do que Deus fez na vida deles, e eu espero que a minha também, né, possa fazer diferença na vida de alguém, que as pessoas possam ver o que Deus faz na vida da gente, mesmo com pouca idade, né? Agora não tenho tão pouca idade, né? Tenho 24, mas quando eu conheci Jesus foi bem mais cedo, então... Então tu já tem uma caminhada aí, tu já tem uma história, isso que é legal, Gabi. E a gente, tu sabe que assim, ó, desde que a gente criou o quadro, não tem assim que essa questão de distinção, questão de idade, porque a gente sabe que tem muita gente que, eu vou dar um exemplo, né? Eu tô há 20 anos, tô há 30 anos na igreja. Sim. E tal. Mas eu não vivi nada com Deus ainda, né? Sim. Então, na verdade, vai depender muito da tua entrega de cada uma. E sim, a gente sabe que é a disposição do coração, né? Sim. É aquilo que você se dispõe, você dizer assim, eu quero Deus na minha vida. Isso você fez desde nova, e que eu dou os parabéns por você aceitar já desde nova, desde o adolescente, né? Que eu diria isso, e eu digo sempre para todos os adolescentes, que bom, e eu digo isso para meus filhos também, que bom que vocês estão fazendo já desde pequeno. Sim. Queria eu ter passado por esse processo também. Eu já vim conhecer já depois dos 30 anos, entendeu? Então, quer dizer, já é totalmente diferente. Mas, Gabi, eu não vou falar de mim aqui, eu quero que você fale de você. E aí, conta pra gente como é que foi o processo, como você conheceu Jesus, como tudo começou? Bom, o meu processo eu acho que foi talvez diferente de muitas pessoas que eu conheço, porque, voltando um pouco antes de eu conhecer Jesus, eu cresci numa família que a minha família os meus pais, né, são católicos. Uhum. E era aquela coisa assim, de vez em quando a gente vai numa missa, vai num culto, assim... Mas eu sempre, tive muita fé, assim, em Deus, mas era aquela coisa, Deus tá lá e eu tô aqui e tá tudo certo. E aí, quando eu cheguei nos meus 13 anos, eu acho, eu conheci o projeto que tinha de capoeira lá na igreja, lá na IBN, aqui em Giruá. Acho que fazia pouco que a igreja tinha começado aqui em Giruá. E aí eu ia, assim, e eu acho que eu fui em uns 2, 3 cultos, mas era tipo... Não, eu vou lá na igreja, sim, mas vamos marcar e tal. E eu tava sempre ali com o pessoal, todo mundo, a maioria era da igreja, e eu enrolava mais do que... do que realmente queria, na verdade. Tá bom, eu vou... Ia só pra dizer que ia, né, então... Bem aquele papo de adolescente, eu pensando, tá bom, não, daqui a pouco eu vou, de repente eu vou. Não, vamos marcando, vamos indo. E aí... e passou um tempo, foi 2012, final de 2012, e por outubro eu tinha essa amiga que era minha amiga desde sempre, assim, minha amiga até hoje, e aí ela disse assim, eu sabia que ela ia às vezes nessa igreja, e daí ela disse, viu, vamos amanhã de tarde no caso era um sábado, na célula. Eu fiquei, o que é célula, cara? E ela, não, é um lugar lá, a gente toma tererê, conversa, tem as gurias, tem a Carol, a Carla. Eu fiquei, quem que é Carol e Carla, gente?
Eu não conheço. Daí ela, não, vamos lá, tu vai gostar, vai ser legal. Daí eu até perguntei, não, mas eu posso ir? Daí ela, não, eu fui semana passada e elas disseram pra gente convidar as nossas amigas pra ir e tal, vamos lá. E aí eu, tá bom, vamos. E aí eu acho que eu fui líder de célula por muito tempo e eu sou muito fã da célula. Até agora, quando a gente perdeu essa oportunidade com a pandemia, que a gente teve que parar ali, né? Inclusive, eu parei a célula bem quando começou a pandemia, né? Porque não tinha. Porque foi naquele dia, assim, que Jesus me encontrou e disse, tá, filha, agora nós vamos mesmo. Pegou a mão e disse, vamos. Porque... E era muito simples, eu não lembro sobre o que exatamente que a Carla e a Carol falaram naquele dia, mas eu sei que foi um clique, assim, que Jesus pegou, que o Espírito Santo pegou e disse, vamos então, filha. Como foi essa sensação? Vamos tentar descrever isso aí. Como foi essa sensação de você chegar na célula, assim, tipo, o que você viu, assim, cara, o que eu tô fazendo aqui? Ou, tipo, aquele momento de curiosidade? Foi um pouco dos dois, porque era na casa da Gabi, e a Gabi era tipo um lugar em cima, daí eu subi aquela escadinha, era uma sala pequena e tinha, sem exagero, tinha umas 40 meninas dentro daquela sala. Tipo, tinha gente nos sofás, nas cadeiras, tipo, eu lembro que a gente sentou no chão porque não tinha mais espaço, não tinha nem espaço pra andar dentro daquela sala, eram muitas meninas. E era todo mundo da minha idade, tipo, eu tinha 14, as gurias, tipo, a Carla e a Carol, que eram as nossas líderes, elas tinham 15, 16 anos, sabe? Não tinha ninguém mais velho, assim, era tudo adolescente junto e falando sobre elas contando o que Jesus tinha feito na vida delas e como Jesus queria fazer na nossa vida. E eu não sei, eu lembro da sensação é uma sensação muito estranha no coração quando o Espírito Santo, tipo, invade, tipo, entra, assim. E aquilo foi transformador, assim. Eu sei que depois daquele dia, nunca mais, assim. Tipo, eu entreguei minha vida para Jesus naquele dia. Foi dia 20 de outubro de 2012. Eu lembro a data. Olha só. E, olha, eu vou dizer que nos últimos anos talvez eu falei, mas eu sempre, dia 20 de outubro, eu lembro de agradecer. E às vezes eu mando mensagem pra Carol, pra Carla, tipo... Obrigada, cara, porque aquele dia, tipo assim, vocês podiam não saber o que vocês estavam fazendo, assim, tipo, estavam só fazendo, tipo, não, Deus, vamos fazer acontecer. Mas aquele dia mudou minha vida. Talvez muita gente passou por lá e, tipo, fez que nem eu fazia, tipo, não, vamos marcar, vamos combinar. Mas aquele dia mudou a minha vida pra sempre. Tipo, agora em outubro vai fazer 10 anos, sabe? Nossa. Tipo, é muito tempo. E recordar isso é bom, né? É muito bom. É muito bom porque tu quer continuar tomando teu mate, pode eu tomar. Eu vou tomar meu mate. Gente, aqui. A Gabi tá tomando mate aqui, né? Estamos com um cafezinho. Tem um café aqui se você quiser. Eu não sei se você vai querer o café ou não. Café ali. Deixa o cafezinho. Ela é do mate. Eu tô com café aqui. E o compartilhando a gente toma café também, viu? Não é só com café com o pastor, não. Mas, assim, ó, esses momentos de célula, e é importante, nós não temos aqui a questão de tempo e tudo mais, então, né? E o pessoal, aliás, até eu vou fazer alguns registros antes de entrar a questão de célula aqui. Olha só que legal. Né? O seu João Pedro está aqui, a Cris também, do Sol de Ervas, a Cris também está aqui, a Litsi, bom dia, Adriano também, a Cristiele Oliboni também, bom dia, que alegria, Gabi, você é uma benção, tem um lugar especial no meu coração, te admiro muito, você é uma guerreira, minha filha de coração. Tá aí, ó, a Cris, olha que legal. Um abraço para vocês. Então, assim, ó, a célula a gente sabe que é um momento em que você ganha, sim, né? Muitas pessoas, ou seja, porque é um momento de relacionamento. Me fala algo que aconteceu ali dentro que fez você virar essa chave. Tudo bem, você acabou de dizer para mim que começou a falar as coisas de Deus. Sim. Mas sempre tem um ponto específico que faz assim, ó, é aqui que eu quero ficar. Olha, eu acho que foi tipo durante a minha vasta vida antes daquilo. Eu sempre fui uma pessoa... Eu nunca fui de sair, de fazer festa e tal. Eu sou uma pessoa mais de casa, sempre fui, desde pequena. Mas, tipo, sempre me faltou paz. Tipo assim, eu não tinha paz. Tipo, ao mesmo tempo que eu gostava de ficar em casa, eu também era, tipo, muito revoltada, muito assim, sabe? E aí eu, tipo... Quem conhece a Carla? Carla, se tu tá ouvindo isso, Carla. A Carla é uma pessoa assim, ó...
é a paz em pessoa. Eu olho pra Carla e ela transmite uma tranquilidade, uma paz. E aí eu lembro dela e da Carol falando, tipo, de como elas tinham encontrado essa paz, essa alegria, sabe? Tipo, como eu me identifiquei também com a Carol, como ela, quando ela contando, ela tinha essa história parecida comigo, tipo, de ser mais revoltada e não encontrar esse descanso, sabe? E aí eu lembro delas falando disso, tipo, elas, em Jesus, elas encontraram a paz, elas encontraram a alegria, sabe? Tipo, e aí eu pensei, cara, sim, é isso que eu quero, Isso sabe? que eu Tipo, quero. é exatamente isso. Tipo, todo aquele tempo eu não encontrava o que eu tava procurando, e aí elas tinham encontrado, sabe? E eu fiquei, então é isso, é Jesus, é isso que tá faltando na minha vida, sabe? E aí, e foi isso, assim, Foi uma virada ali. foi uma virada ali. Você tinha quantos anos? Eu tinha 14. 14 anos de idade. É. Ou seja, adolescência. Sim, exatamente. É o momento, aquele momento assim de você dizer, bem que você disse, né? Revoltar em casa, não aceita nada, não isso, aquilo, enfim, briga com o pai, briga com a mãe, não aceita isso. E Jesus entra e muda tudo, né? E como é que foi essa mudança? Assim, você notou em você, o pessoal em casa começou a notar também? Olha, eu até é estranho, porque em mim eu não notava em mim, depois de um tempo que eu fui notar, sabe? Porque eu não sou a pessoa Opa, mais tranquila do mundo. Aham. Até de manhã cedo, assim, é melhor me deixar meio na minha, assim. Pois é, eu já ouvi você falar isso, eu dei risada. Eu disse, bom, mas você é sincero e você diz, não, ó, deixa eu quietinha, deixa eu acordar. Acordar primeiro e tal. Mas foi sempre assim, tipo, porque eu não obedecia, tipo assim, não, por que isso? Pra que isso? E aí foi exatamente essa virada, tipo, tipo, a paz entrou dentro de casa, assim, sabe? Tipo, talvez não geral, mas, tipo assim, a parte que eu trazia, tipo assim, de eu querer revidar, de eu querer discutir, de eu não obedecer, isso foi uma diferença completa, assim, né? Na nossa casa. E... E aí na verdade, tudo é um processo, e a gente nunca Sim. para, né? A gente sempre tá mudando. Teve até... Depois teve até algum... Na minha casa, tipo, eu passei sempre muito tempo sozinha, sabe? Tipo, eu sou a mais nova das minhas irmãs. Então, tipo, quando eu me tornei adolescente, as minhas irmãs já não estavam mais em casa. E aí o pai e a mãe trabalhavam fora e tal, e aí a gente não convivia tanto. E aí deu acho que 2 anos, depois que eu conheci Jesus e tal, o pai e a mãe tinham ido embora e tal, eu fiquei morando com a minha irmã, então a gente não teve tanto esse tempo da convivência de ter... Você mostrar essa mudança Exato. e você mostrar Jesus. Os teus pais, desculpe te perguntar, eu vou te fazer perguntas, se Sim, quer responder sim. tudo bem, não tem problema, né? Mas isso é importante até para as pessoas tentar entender, né, daquilo que Jesus fez e está fazendo na tua vida. Sim. Os teus pais hoje conhecem a Jesus dessa forma que você conhece ou não? Bom, uma época, até depois, quando a gente ainda morava junto, eles foram até uma época na igreja, mas foi tipo assim, a mãe chegou a fazer um encontro com Deus e tal, mas eles conheceram e eles escolheram não seguir, né? Tipo, e é algo que a gente não pode forçar, né? Se eles... Sim. É a escolha deles e... Mas eu acredito que tudo tem um tempo, assim como eu dizia, tipo, não, vamos... Eu espero que um dia eles, assim como as minhas irmãs e o resto da minha família, que eles conheçam, né? Tipo, porque eles sabem, eles só, tipo, escolheram não seguir isso. Como muita gente que eu conheço por aí. Isso aí, olha só, deixa eu ver aqui o que o pastor colocou aqui. Shalom, muito feliz de ver você aí, Gabriel. Né? Você é muito especial para nós, menino de Deus cheio de talentos e graça do Pai. E graça do Pai. Olha que legal. Abraço, pastor Aguinaldo. Tá te acompanhando, tá vendo? Gabi, mas aí assim, ó, você entrou então, ou seja, você foi ganha pela célula. Sim. Benção. E aí, fala mais para nós o que aconteceu, qual foi o processo, o que você ficou fazendo, você veio para a igreja, não veio, o que você fez? Fala aí. Bom, naquele dia, olha,
eu consigo lembrar daquele final de semana. Pode? E, por favor, descreva pra gente. Tipo, eu lembro o que eu tava fazendo antes de ir pra cela, eu lembro de ir pra cela, e aí depois só que tava chovendo, e aí eu ainda moro lá na Canova, né, e a igreja era aqui em cima, bem longe, né. E aí eu pensei, não, eu vou amanhã. Só que aí no outro dia era batismo, e eu pensei, não vou ir no batismo, cara, vou começar a semana que vem. E aí... E foi isso. Aí na outra semana, célula, tinha culto também nas quartas, naquela época. Então era tipo culto quarta, sábado, domingo. E eu fui indo na célula e aí já tava nas semanas, a gente tinha semanas de... Eu não lembro se chamava consagração, mas eram 8 semanas antes do encontro com Deus. Que quem ia fazer o encontro com Deus ia se preparando, sabe? Uhum. E eu acho que eu cheguei na segunda semana já. Então nós tava assim... E porque o encontro ia ser em dezembro. E aí foi isso, já entrei no meio da carruagem ali, já me preparei para o encontro com Deus, começo de dezembro eu já fiz um encontro com Deus, e em dezembro já me batizei, e naquela época, olha, o ministério de oração da igreja era muito forte naquela época, ou quem orou antes por nós, porque é uma época, e eu espero que os adolescentes de hoje em dia... Que hoje na igreja, que eles possam experimentar aquilo que a gente experimentou naquela época, sabe? Porque foi eu vou dizer, foi um avivamento que aconteceu entre os adolescentes naquela época em geral. Porque era assim, ó, sem precedentes. Tipo, no meu encontro com Deus, acho que tinham 40 e poucas mulheres. Foi, tipo, o maior encontro com Deus que a gente teve em Giruá. E 90% era adolescente, sabe? Era um bando de adolescente. Nossa, que legal. E aí teve batismo depois... E bem no dia 30 de dezembro, né? E foram, acho que 49 pessoas se batizando, sabe? Foi assim, ó, tremendo. E tinha tido batismo recente, como eu tinha dito, né? Em outubro tinha tido batismo, e aí em dezembro teve batismo de novo. E aí quase 50 pessoas se batizando, sabe? E foi aqui... E a gente se encontrou, tipo, eu e o pessoal que tava... começando aquela época na igreja, tipo, todo mundo tava começando, uns começaram uns meses antes, outros depois, mas a gente era uma galera de adolescentes, e aí, tipo, tu passava na rua e tu enxergava aquele grupo de adolescentes, porque ninguém tinha carro, os mais velhos estavam recém fazendo 18 anos, e era a gente andando, assim, a gente passava, eu lembro que a gente passou um janeiro inteiro, todos os dias a gente ia na praça tomar tererê e conversar. Todos os dias. E na escola, eu estudava no João 23, a gente pegava a chave de uma sala que era tipo a sala de reunião, de projeção lá da escola. E a gente ia orar no intervalo. Tipo assim, ó, depois foi diminuindo e daí a gente ia, acho que toda segunda-feira a gente ia orar no intervalo. E daí a gente tinha aula segundo dia inteiro, então a gente ia orar de manhã e a gente ia orar da tarde também no intervalo. Nossa, que legal. Orar pelos nossos colegas, pela escola. E foi um tempo muito precioso, assim. E foi... A gente foi perdendo amigos, tipo... Porque como a gente começou todos juntos, a gente acabou se tornando muito amigos. E aí muitas pessoas foram ficando pelo meio do caminho, né? Muitas pessoas foram ficando pelo meio do caminho. E naquela época a gente não tinha, assim, alguém que fosse mais velho, tipo, da minha idade, assim, que tivesse passado por isso. Tipo, o pastor já tinha uma idade maior, tinha o Jorge e a Cris. A Cris, mandou oi, Cris, de novo. Que cuidavam dos adolescentes, mas era só eles, sabe? E aí a gente, então, não tinha uma referência. Então a gente foi aprendendo a gente como ser um adolescente, como ser um jovem. E influenciar outros. Exatamente. E aí acabava que às vezes a gente errava, mas não por querer, mas tipo por não ter alguém que dissesse pra nós, não, vamos por aqui, sabe? Era tipo, a gente foi liderando o caminho, assim. E não foi fácil, mas... Vocês foram aprendendo no campo da batalha, né? No Exatamente. campo da batalha. E isso é legal. A gente sabe que 10 anos atrás é um tempo. Sim. Né? 10 anos, você está com 24 agora, né? Isso. Então, 10 anos atrás é um tempo em que passa e gerações, são novas gerações, né? E a gente sabe que é um novo tempo, mas a gente não vai entrar nessa questão do novo tempo agora. Eu quero te fazer uma pergunta, como é que foi o encontro com Deus? Como é que foi o teu encontro com Deus? Fala um pouco dessa experiência, Cara, enquanto eu vou servir um mate para você. Obrigada. Viu, gente? Olha aqui, ó, acho que tem uma amiga tua aqui, ó. Deixa eu ver o que ela falou aqui.
A Carmen Luana. Ela é minha prima. Ah, é? A Gabi. E o mate é lei. Exatamente. O mate é lei dela aí, tá bom, gente? Maravilhosa e abençoada Ana Rúbia falando, né? A Patrícia também. Bom dia. Então, fala pra gente um pouquinho sobre o teu encontro com Deus. Cara, eu lembro de eu chorar muito. Eu lembro disso. Foi divertido, porque tem algumas regras lá que eu acho que eu não posso contar. Que tinha eu e essa minha amiga da escola, que eu sei que a gente disseram as regras são essas, deu 2 minutos, a gente esqueceu e quebrou as regras. E a gente se divertiu muito. Eu acho que... Não, eu lembro... O que foi mais impactante pra você no encontro? O que fez assim você dizer assim, ó, realmente, é isso que eu quero pra minha vida? Quando começou o Peniel, assim, já foi o que... Tipo, parece que quando... Eu vou contar aqui. Não, pode falar. É que as pessoas elas até têm noção de assim, o que é o Peniel? Faça um encontro, você vai saber o que é. Quando o pastor quebrou aquele vaso, sabe? Foi tipo como se tivesse me quebrado ali junto. Tipo, agora Deus vai fazer de novo, sabe? É impactante aquele momento. Aquele momento mudou muito. Eu não lembro muito detalhes, faz 10 anos, cara. Mas aí é que mas tá. Eu lembro mas tem que... tem momentos que realmente ficam, né? Eu lembro porque como eu sou ainda sou uma pessoa mais tranquila, como eu falei antes, mas eu sempre fui uma pessoa muito apática. Tipo, pelo ambiente que eu cresci, pelas vivências que eu tive, histórias para outro dia, algumas coisas que eu passei. Eu sempre fui assim na minha, tipo, de não me abrir, de não chorar. Tipo, que nem eu tava antes quase chorando aqui falando da Carla e da Carol. Eu vi. Mas, tipo assim, tu nunca... Até, por favor, que o Adenauer não tenha mais esse vídeo que o Adenauer filmava os testemunhos lá na igreja. Eu lembro de eu testemunhar. Eu lembro de, no final, quando a gente volta do encontro, a gente testemunha, né? E aí eu lembro que eu não conseguia falar, cara. Eu, tipo assim, de tanto que eu chorava, eu tentava falar e eu não conseguia. Mas era exatamente isso, sabe? De que, tipo, era como se Deus tivesse, tipo... E literalmente Deus me deu vida, né? Mas que eu não importava o que acontecesse, tipo assim, ó, tu ia olhar pra mim e eu era uma pessoa apática, tipo assim, eu não chorava, não me emocionava, não nada, sabe? E aí eu só conseguia chorar e agradecer a Deus, porque, tipo assim, eu não sei explicar, é um sentimento transformador, assim. Zerar, começar tudo de novo, um processo... É como se eu não tivesse um coração e Deus tivesse me dado um coração pulsante. E foi transformador, assim. Muito bom. Eu recomendo, façam. Quem não fez, faça. E quem já fez e não quis, faça de novo e vai. Enfim, continuar esse processo. Isso é importante. Me diz uma coisa, você disse que você já foi líder de célula. Já. Como é que foi essa experiência? Cara, Deus é muito louco. Ele supera todas as nossas expectativas. Tipo assim, em várias áreas da minha vida, às vezes eu falo, não, Deus, eu vou fazer isso. Não, eu falo às vezes brincando que eu vou fazer isso e daí Deus faz, depois eu fico... E aí eu participava do Ministério Infantil. Quer dizer, até hoje eu participo do Ministério Infantil, mas eu comecei a participar do Ministério Infantil e aí tinha a Luana Lanzarin. Na verdade, eu era amiga da Laura, e aí a Laura começou na igreja, a Luana começou, e a Luana é uns anos mais nova que eu, né? Sim, pensa, eu tinha 14, ela tinha 10 anos, né? Então... Eram tudo crianças, de pré para adolescência. E aí acho que eu tinha uns 16 anos, 17. E aí eu dava culto infantil e ela começou a dar culto infantil comigo. Eu e a Luana. A gente tava, pensa, eu com 16, ela tinha uns 12, 13. E aí eram as crianças que a gente cuidava. E aí eu dizia sempre que quando eu tivesse célula, a Luana, a gente dizia, né, que a Luana era a minha Timóteo, naquela época era o líder e o Timóteo, né? E aí, tá. E aí, 2016, foi, o pastor decidiu multiplicar as células. E aí, quem que ele colocou? Eu e a Luana. E aí,
meninas que a gente tinha na célula eram exatamente as meninas que eram as crianças. Tipo, a gente tinha uma célula de crianças e pré-adolescentes. Então, a gente viu as gurias crescer, né? Até 2020, quando começou, a gente ainda tinha célula, então a gente acompanhou as meninas se tornarem adolescentes. Hoje em dia, tipo, as meninas que vão na rede hoje são as meninas que eram da nossa célula, né? Então, foi bem impactante, assim, tipo, ver elas crescer e saber que, mesmo pequena ou grande, na vida de todas as meninas que passaram por lá, a gente fez uma diferença, porque elas cresceram bem antes do que a gente, né? Tipo, eu fui conhecer com 14, penso com 8, 9 anos, elas já estavam crescendo. E aí, ali elas criaram laços também, né? Tipo, porque elas, assim como eu criei laços com as pessoas que começaram comigo lá na igreja, com a Laura, enfim, elas também têm esse laço hoje em dia já, e é um laço de anos já, tipo, a Gabi do pastor já cresceu, né? Já cresceu junto. Mas a Larissa, a Juliana, a Vitória, tipo assim, todas elas têm, lá da célula já tem um que vem começo. essa experiência de você passar a tua vida de Deus e, claro, a palavra, né? E você ver essa transformação é maravilhoso, né? Foi... até hoje eu acho que às vezes eu não acredito muito em mim assim, mas mas saber que Deus acredita, porque aquela vez quando o pastor colocou eu e a Luana, a gente ficou assim, ó, meu Deus, a gente sempre dizia que ia ter a célula e tal, e agora a gente tem. E por mais atrapalhada que a gente fosse, sabe, foram momentos assim muito... E aí, ano passado, teve um encontro com Deus adolescentes, e aí eu só sabia chorar também, vendo todas aquelas meninas lá. Tinha momentos que às vezes tinha que ficar em silêncio lá, daí as gurias, tipo, Gabi, sai, só, tipo, me retiravam da sala, porque as gurias queriam conversar e contar, e eu, tipo, não pode conversar agora, tipo. Mas foi, tipo, porque eu vi elas lá, tipo, como há muitos anos atrás eu tava, sabe? E saber que eu pude fazer, mesmo que pequena parte disso, foi, assim, além do que eu esperava, assim. Deus me surpreendeu muito além do que eu esperava Que maravilha. Nesse sentido. Olha só, gente, enquanto isso, Gabi, teu chimarrão aí vai esfriar. Queridos, eu quero que você compartilhe, dá tempo ainda, tá? Dá tempo de você compartilhar e deixar o seu likezinho lá se você tá pelo YouTube, deixa lá o seu joinha, porque é importante, tá? Coloca o dedinho lá, deixa o seu joinha para você que tá chegando no canal do Pastor Aguinaldo aqui, para você também se inscrever. E a partir da semana que vem, o Compartilhando Vida estará com o seu canal próprio do YouTube, do Compartilhando Vida, tá? Então nós estaremos ampliando isso, porque a gente tem visto que o Compartilhando Vida tem sido bênção na vida de muitas pessoas, e a gente sabe que outros compartilhando e todos aqueles que já vieram já estão lá no canal. Então depois a gente vai estar distribuindo, falando aí sobre o novo canal ou o canal do YouTube do próprio Compartilhando Vida. Eu quero lembrar então que você pode, mande aí, para você que está aí, manda para várias pessoas, né? Compartilhe, é importante. Você que está no Facebook também, da mesma forma, compartilhe. E você que está pelos nossos aplicativos, divulgue. A nossa rádio está sendo transmitida também agora pelo nosso aplicativo, pela Gênesis Rádio Web. Gabi, me fala uma coisinha. Você, toda essa pequena caminhada, podemos dizer assim, né? Sim. Porque, afinal de contas, foi muito bom você começar como adolescente, né? De pré para adolescente, conhecer Jesus, conhecer todo esse processo. Mas você tem uma veia artística. Ixi. Me fala de onde é que vem essa veia artística. Eu não sei. Eu sempre gostei de música, desde pequena. Na minha família não tem ninguém que toque nenhum instrumento, sabe? Mas desde pequena eu sempre gostei muito. Tipo, eu lembro de quando eu era piquitochinha, assim. A gente morava no interior e tal. E aí eu queria tocar e queria aprender, e aí não tinha dinheiro. Eu lembro, uma vez o pai fez, eu lembro que eu era, pensa, uns meus 4, 5 anos, eu lembro dele fazer um violão, tipo, desses, parecia esses de brinquedo, sabe? Pra mim, e eu tava, tipo, muito faceira. E aí... Só que aí passou por um tempo, mas eu continuava querendo aprender, e aí acho que na 7ª série eu tinha essa escola social aqui em Giró, que era depois da escola a gente ia, sabe? Quem queria...
E aí eu fui fazer aula de gaita. Mas daí eu vi que eu não tinha a coordenação motora que eu precisava para ser gaiteira. Eu aprendi até, mas assim, foi muito no custo. E aí eu via aquelas pessoas tocando violão e eu ficava, gente, mas parece tão fácil tocar violão, vou tocar violão. Mais difícil ainda. Mas daí eu não desisti. E Pode continuar. continuei as aulas de violão, acho que eu levei uns 4 meses para aprender a tocar a primeira música, porque eu era bem ruim. E aí eu aprendi a tocar violão. Eu ganhei um violão daqueles, tem até hoje, daqueles bem comum assim, que era tipo o que a gente podia comprar e tal. E eu aprendi. E aí no ano seguinte, eu tava acho que na 8ª série, e o pastor tinha vindo pra Jirai, ele tava dando aula no Centro Cultural. E eu e essa minha amiga, a mesma que me levou pra igreja, a gente foi fazer aula lá. E a gente tocava e tal. Tinha até umas meninas da igreja, Amanda Cacau e tal. E aí eu segui. E aí eu abandonei. Parei de tocar. Aí deu uns 2 anos, tipo, já tinha começado na igreja, o pastor disse, vocês vão tocar agora. Ele disse, tu, botou eu, a Laura, a Ana Cláudia, a Paty, tipo assim, vocês vão tocar. E eu fiquei, pastor, pelo amor de Deus. Eu não sei. Eu não sei tocar. E aí, daí por uns 2 anos eu toquei violão. E eu disse, pastor, eu quero aprender a tocar baixo, eu não quero tocar violão. E o pastor disse, não, tu vai tocar violão. E aí tinha escola de músicos até, e aí... Só que aí faltou um baixista, eles disseram, tá, Gabi, então tu pode tocar baixo. Eu disse, obrigada. Pronto. Era isso que eu queria. Era isso que eu queria. Daí... Mas aprendi meio assim também, tipo... Eu disse, eu vou tocar baixo agora. E aí eu aprendi a tocar baixo. Então, até... eu fiz aula de violão lá naquela época, mas o resto foi por teimosia, que eu quis mesmo aprender a tocar, aprendi a tocar um pouco de cada coisa, assim, e o baixo, que é o que eu gosto de tocar hoje. Amo muito tocar baixo. Que legal. Não quis cantar? Não quis cantar, eu sou um pouquinho nervosa, ansiosa, não quis aprender a cantar. Eu acho... Tem essa amiga nossa que, nessa época que a gente tocava, teve vezes já que ela saiu correndo do palco, que a gente conta. Tipo, que ela largou a gente e saiu correndo do palco. Eu acho que eu ia ser essa pessoa. E olha que ela canta muito bem. Pois é, mas você tem muito talento. Isso que a gente observa, você tem muito talento. Tudo uma questão de desenvolver, né? E de realmente as coisas acontecerem. Gabi, você pegou uma geração, né, que nem você disse, uma geração... a qual você foi transformada. Sim. Né? E você viu essa pequena geração que está ali. Hoje, como é que você vê essa geração após 10 anos? Tipo, essa geração chegando agora. Você vê que é mais fácil de os jovens aceitar a Jesus? Ou o que é que impede eles de virem? Né? O que é que desvirtua? Vamos usar esse termo. Dos que estão chegando agora. Exatamente. Dos novos agora, que hoje tem que olhar para... Tipo, hoje você Sim. tem 24, tem que olhar lá para aqueles de 14, 15, Sim, 16 que exato. estão ali hoje. Eu acho que mudou muito por a situação... Tipo, na minha época, a gente não tinha nem WhatsApp naquela época, mal tinha Facebook, então... hoje em dia tem TikTok, eu não sei, não uso TikTok, mas... é tudo muito rápido, tudo na palma do celular ali, sabe? É muito rápido. E aí tu chamar alguém, tipo, não, vamos pra igreja, vamos numa célula. E daí a pessoa ficar sentada ali conversando. Eu vejo que hoje em dia os adolescentes perderam um pouco disso, de tipo, não, vamos só sentar e conversar, sabe? Falar sobre isso, tipo... A gente gostava, às vezes, sentava eu e os meus amigos ali da igreja e a gente sentava a conversar da Bíblia e pegava a Bíblia e conversar. E hoje em dia é muito mais complicado tu ter a atenção de um adolescente, tipo, por mais de 15 minutos dele conversando, prestando atenção, porque o foco já vai pro celular, o foco já vai pra outra coisa, sabe? E quando a gente chama, tipo, pra igreja, às vezes... não tem tempo, sábado de noite tem uma festa. Mas isso também já acontecia, né? Na nossa época, pensando bem, isso já acontecia. Mas eu vejo que é muito isso. E também sobre o que falam na internet. Tipo assim, eu
já vi muitas pessoas que, tipo, elas têm um preconceito, às vezes, com a igreja ou com a gente, simplesmente por a gente ir na igreja, mas, eles têm uma ideia completamente errada pelas informações que se dissiparam, assim, é um comentário no Instagram, é um tweet ali que falaram alguma coisa, e a pessoa já acha que não, aqueles lá, eles fazem tal coisa, não dá, sabe? Vamos orar por essa geração. Amém. Assim como oraram pela minha geração. Exatamente, pela tua geração. Né? 10 anos, cara. 10 anos passar. Tô muito velho agora, peraí. Vamos orar por essa geração, porque eu acho que às vezes a gente quer, tipo, vamos fazer isso porque vai chamar a atenção dos adolescentes, e adolescente gosta disso. Não adianta, sabe? Tipo, é só oração mesmo, porque vai ser o Espírito Santo que vai convencer eles e não a gente. Eu acho que depois que eles estão ali, é óbvio que ter coisas diferentes, isso vai chamar a atenção. Mas o que vai fazer eles permanecer não vai ser isso, sabe? É a palavra, é o Espírito Santo. Então, O que você que já trabalhou, por mais que você, que nem você disse, né? Na época, não tinha WhatsApp, não tinha tanto digital tão presente. 10 anos atrás, realmente, o digital não era tão presente como é hoje. Tanto que nós estamos aqui pelo Facebook, pelo YouTube, fazendo transmissões. Obviamente já existia isso, mas não tanto como hoje. Hoje é simples. Hoje você pega o celular, você já sai fazendo transmissão. Na época, você era uma forma totalmente diferente de fazer. Hoje, você acredita que o digital acabou e está afastando as crianças, né? Adolescentes, pré-adolescentes, não só da igreja, mas de tanto convívio social? Eu acredito que sim. Eu acho que, na verdade, o digital, mesmo que a gente não perceba, acho que a gente só nota quando a gente olha para trás e vê a diferença, né? Mas tem afetado não só os adolescentes e as crianças, como as pessoas mais velhas ou os jovens da minha idade, sabe? Eu vejo as pessoas vão às vezes atrás de uma informação e acreditam naquela fonte, mas essa fonte não bate com o que é certo. Eu tive amigos, muitos, que eles se desviaram da fé porque eles se basearam em alguém que é cristão, se diz cristão, mas que o que essa pessoa estava pregando ou falando na internet não bate com os nossos princípios, com a vida, sabe? E aí a pessoa, às vezes, tipo, acreditou nessa pessoa e olhou pra nós e disse, não, isso não faz sentido, sabe? Fulano disse que eu posso viver a vida que eu tiver desde que eu acredite em Deus. Ou, o que o pastor falou não faz sentido. A pessoa lá da internet disse que é de tal forma, sabe? E é muito real. Nesse sentido e no sentido, assim, por exemplo, eu uso as redes sociais não tanto, assim, até as pessoas às vezes ficam bravas porque eu não respondo, porque eu demoro pra responder. Mas uma rede social que eu gosto, até porque eu gosto de acompanhar as notícias, é o Twitter. E lá, realmente é uma terra de ninguém. E eu vejo, tipo assim, às vezes tem adolescentes de 12 anos lá, pré-adolescentes com 12 anos, né? E tu vê uma cultura completamente depravada do que... Assim, acho que dependendo da pessoa, a pessoa vai entrar em choque, sabe? Porque é um absurdo, assim. E lá ter uma opinião cristã, tu não pode ter uma opinião cristã lá dentro, sabe? As pessoas vão sempre cair matando. E aí tu vê, eu até me desiludi com algumas pessoas que eu acompanhava, alguns cantores cristãos, algumas pessoas cristãs que eu sigo. E aí eu vi que a opinião dessas pessoas, ela já não bate mais com o que eu acredito, sabe? E ao mesmo tempo eu vejo pessoas, meus amigos conhecidos, que eles já, ao contrário de mim, eles olharam para essas pessoas e disseram, faz sentido, sabe? É isso. Eu tava... Voltar à raiz, né? É. Voltar à raiz, o que é? Você pegar o livro, a Bíblia... Sim, exatamente. E estudar. É uma coisa que eu sempre gostei, tipo... ler a Bíblia, tipo... Eu vou ler... Até as genealogias eu não pulei muitas vezes, assim, às vezes... muito na força da fé, assim, ter que ler 3 vezes pra ver... Pra entender que fulano é filho do ciclano e segue o baile.
Mas foi sempre a palavra, né? Porque, que nem lá em Hebreus 4:12, que fala que a palavra é uma espada de dois gumes, né? Para dividir os pensamentos e intenções do coração. E é exatamente isso, assim, ó. No final das contas, o que vai fazer tu permanecer é a palavra, sabe? Uma mosquinha aí pra encher o saco. É a palavra, porque tem muita informação lá fora, muita gente falando lá fora. E no final, o que a gente vai poder filtrar é a palavra. Tipo, isso aqui bate com a palavra ou isso aqui não bate com a palavra, sabe? E é muita gente, assim, que às vezes... eu vi Discord, assim, na época que, como eu falei antes, que a gente era um bando de adolescente, né? Um bando de adolescente louco. Um bando de adolescente louco. E aí, às vezes, alguns criavam... Eu tenho um linguajar um pouco mais, né? Alguns criavam umas noias, assim, tipo, não, tu não pode fazer isso, tu não pode fazer aquilo. E, às vezes, isso atrapalhava pessoas que estavam chegando, sabe? Eu vi, muitas vezes, pessoas pararem de andar com a gente ou parar de ir pra igreja. Não, é porque fulano falou que eu não posso escutar música que não é da igreja, não sei o que. Eu fiquei, mas ninguém falou pra fulano que ele não pode escutar música, sabe? Tipo, é óbvio que a gente escolhe não escutar certo tipo de música por uma forma de se consagrar, de se separar do mundo. Mas, tipo assim, ninguém vai te expulsar da igreja, ou Jesus não vai te querer porque tu escuta uma música que não é cristã, sabe? Tipo assim, e aí a pessoa muitas vezes apontou isso. E aí eu ficava, não, gente, tipo assim, na Bíblia, tipo, claro que... Quem convence não somos nós, né? E tipo, a palavra... Claro que a gente tem que guardar os nossos ouvidos, a gente tem que ter um discernimento, mas a gente, às vezes, quer criar coisas, colocar coisas em cima da palavra que Jesus nunca disse, Deus nunca disse, sabe? E a gente tem que se contentar apenas com a palavra e com Jesus e o Espírito Santo. Qual a importância de, quando você vir para a igreja, né? Falando de adolescente, de literalmente firmar os pés ou a raiz literalmente na Bíblia, literalmente na palavra. Isso vai ajudar no processo de crescimento de adolescente para adulto, enfim? Eu acredito muito, muito, muito que sim. Porque, pelo menos na minha geração, a gente buscava muito, tipo assim, e eu tinha muitos amigos que eles eram, vamos dizer assim, muito mais fervorosos, tipo assim, não, vamos orar, vamos fazer 6 horas de oração, vamos fazer não sei o quê. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente falava de Bíblia, tipo, era tipo... eu falava, tipo, eu li tanto da Bíblia, tipo... Uma vez por ano eu sempre, né, lia a Bíblia inteira, assim. E aí eu tinha muitos amigos que não, sabe? Tipo, eles buscavam... O que eles buscavam em oração faltava em palavra. E eu acho que a gente tem que ter os dois, porque... A gente pode orar, e se a gente não ter palavra, a gente vai começar a buscar o que é do nosso coração, sabe? Não vai buscar os interesses de Deus. E aí, como que nem... com 16, eu não tinha nem 17 anos ainda, eu fui pra faculdade, né? E aí eu não tinha mais tanto essa convivência com o pessoal. E o que realmente segurou, assim, foi a palavra, sabe? Porque... crescer Pensa, eu tava recém saindo da adolescência, né, com 16 anos, num ambiente totalmente diferente do que eu acreditava, né. Eram pessoas, não tinha ninguém cristão ali, eles estavam... Quando surgia um assunto nesse sentido, era sempre ao contrário. E o que sempre fez eu ficar foi a palavra. E ao mesmo tempo que eu fui... Eu não, né? Mas eu fui perdendo amigos, tipo assim, muitas pessoas que começaram comigo foram saindo. Eu permaneci pela palavra mesmo, assim. Eu posso dizer que às vezes eu, tipo, não, Deus, eu vou... Eu vou seguir isso que tá... Eu vou seguir, porque não fazia... Pra mim não faz sentido, não fazia mais sentido não viver por aquilo, sabe? Era aquilo ali, lá em Tiago 4:17, se eu não me engano... Ele diz que se a gente sabe o bem que a gente deve fazer e a gente não faz, a gente tá cometendo pecado, sabe?
E aí foi sempre isso, assim, eu, tipo, era sempre... Às vezes eu pensava, não, Deus, eu vou largar tudo, assim, e daí eu vinha aquele Tiago 4,17 e ficava assim, tá bom, Deus, vamos seguir, então. Vamos seguir. Mas... E também a palavra também sempre vai ser um refresco, né? Às vezes nos momentos que a gente... Porque, pra ser sincero, a vida não é perfeita e com Jesus nem por isso que a gente não vai passar por momentos mais difíceis, né? E aí a gente vê que na palavra que Jesus vai ser o Espírito Santo tá conosco e tá com a gente todo dia, tá aqui dentro e nunca vai nos deixar, né? Mesmo nos momentos, nos piores momentos, quando a gente achar que tá sozinho, quando não tem ninguém, ele vai estar lá. E a palavra é uma prova disso e vai estar ali. A gente vai sempre poder abrir e Deus vai estar ali para falar com a gente, sabe? Que legal. Quem é a Gabi de antes e a Gabi depois? Toma o teu chimarrão aí. Gente, compartilha aí. É importante você compartilhar. Quer deixar o recadinho para a Gabi, que pode deixar também. Vou servir mais um chimarrão para ela. E eu quero que você fale para mim. Quem é a Gabi de antes e a Gabi de hoje? Passado 10 anos, convivendo hoje com a tua profissão. Você, né, é formada em? Engenharia elétrica. Está exercendo? Tô. Está exercendo. Então, quem é a Gabi hoje, né, a profissional, né, engenheira elétrica, exercendo a sua profissão, aquela Gabi que antes de começar a faculdade conheceu a Jesus, foi antes, né? Sim. Antes de conheceu a Jesus, e quem é ela hoje? Peraí, só um pouquinho. Olha, eu acho... Ao mesmo tempo que tem muitas coisas que eu sou a mesma, tem muitas coisas que é completamente diferente, que eu penso assim... Às vezes eu penso, se eu não tivesse conhecido Jesus, eu não faço a mínima ideia de onde eu estaria agora. Eu tenho até uma ideia de onde eu estaria, mas... Ela tá no chimarrão. Não, só se quiser. Eu nunca seguiria por onde eu segui, eu acredito, sabe? Eu não gostava de girar, eu queria eu acho que muita gente que eu crescia assim, acho que até hoje tem muita gente aqui em Giruá que pensa, não, eu vou crescer, eu vou estudar, fazer uma faculdade, vou embora de Giruá, sabe? E era isso que eu queria ir estudar fora e fazer uma faculdade completamente diferente do que a que eu fiz. Eu tinha até planos com essa minha amiga que me levou pra igreja, que a gente ia abrir um escritório de publicidade. E eu pretendia estudar publicidade e não tudo a ver com engenharia elétrica, né? Sim, bem parecido. Mas, como eu disse antes, a Gabi de antes era uma pessoa completamente... tipo assim, era eu por mim. Eu era apática com o restante, era tipo, eu por mim e eu vou fazer por mim e as pessoas não interessa. Tipo assim, vou embora e vou viver eu longe de todo mundo que eu conheço. As pessoas que se lascam, que não querem saber ninguém. E a partir do que eu conheci Jesus, eu aprendi a ter amor pelas pessoas, a ter, tipo, com as meninas da célula, a me importar com as pessoas. E aí, a partir disso, eu comecei a fazer as coisas não só por mim, mas por como o que eu tô fazendo vai fazer diferença na vida das outras pessoas, sabe? Tipo, as pessoas vão olhar pra mim e elas vão dizer o quê? Tipo, não pela opinião, mas eu quero, por exemplo, que nem as meninas, que elas olhem pra mim e vejam um exemplo que elas podem seguir, sabe? Como Paulo diz, né? Assim como eu olho pra Cristo, sigo Cristo, vocês olhem pra mim e vejam alguém que vocês podem seguir, né? E é isso. Eu cresci assim como... Pera, eu me perdi muito no que eu tava falando. Não, bem tranquilo, bem tranquilo. Assim como você gostaria que as pessoas... Eu acredito até que essa parte da liderança, Sim. ela ajudou você a se transformar, né? Exatamente. Porque eu olhava, tipo... Como liderança, a gente tinha, tipo... Tinha a Cris, a pastora... Tinha ali a Carla, mas a Carla é um pouquinho mais velha que eu, então era meio que, né? Parecido. E eu sempre olhei, tipo, como um norte, assim. Às vezes
Até quando eu tava no 3º ano, quase escolhendo minha faculdade, foi uma fala, a pastora é bem sincera nas coisas que ela diz, né? E aí eu tava fazendo uma pesquisa de um trabalho e ela disse, Gabi, isso não tem nada a ver contigo. E daí eu pensei, o que tem a ver comigo? E aí eu fiquei um mês assim, o que tem a ver comigo, cara? O que eu gosto? E aí que eu decidi fazer engenharia elétrica, sabe? Tipo, foi assim, foi aquele dia que ela disse, Gabi, isso não tem nada a ver contigo. E eu fiquei, o que tem a ver comigo, sabe? E às vezes, assim como ela, às vezes ela fala alguma coisa sem ter a intenção. Até hoje, né, a pastora, eu convivendo com ela, ela mostra pra mim sempre uma direção e dá o norte. Eu quero que as meninas, que as pessoas olhem pra mim e vejam um exemplo que elas podem seguir. E também acho que, como tu disse, eu acho que ter esse tempo de liderança fez diferença muitas vezes quando eu quis desistir ou quando eu quis dizer, não, Deus, pra mim não dá mais. Eu ficava tipo, tá, mas e quem que vai liderar elas? Quem que vai mostrar pra elas que elas têm um caminho pra seguir, sabe? Porque, claro que é o Espírito Santo que convence, é a palavra que vai fazer a gente se manter, mas a gente precisa, o ser humano, a gente sempre precisa de ter alguém que nos acompanhe, né? Que tem um foco, assim, tipo, não, essa pessoa me mostrou que eu realmente posso, então eu vou seguir por aqui, sabe? E hoje a Gabi é totalmente diferente daquilo que começou. Exatamente, porque se eu tivesse seguido... Se Jesus não tivesse interferido e mudado a rota, hoje eu seria aquela pessoa que eu tinha planejado. Eu provavelmente não moraria em Giruá, provavelmente não teria tanto contato com a minha família quanto tenho hoje. Não estaria realizado, tipo... Hoje... Possivelmente não teria feito a faculdade. Possivelmente não teria feito faculdade. Teria feito outra faculdade mas aleatória. Não a que você está atualmente. E estaria infeliz, porque... porque quando eu encontrei, o curso, tipo, que eu quis, Deus sempre me mostrou a direção. E quando eu encontrei, isso me deu paz, sabe? Tipo, Deus sempre, as coisas que eu planejei e não falei pra Deus, nunca deu certo. E as que você falou. Deus sempre deu certo. Tipo, eu ficava, Deus, eu quero fazer isso, mas... E aí, Deus, vamos fazer ou não vamos fazer? E aí Deus sempre me disse, não, tu quer ir? Vai! Tipo, e aí eu sempre acabei decidindo pela palavra, tipo, eu não sei se para a maioria das pessoas é assim, mas eu sempre tive um coração muito entregue para Deus, tipo assim, muito sincero, essa palavra, sincero. Tipo assim, sempre deixei claras as minhas intenções, tipo, às vezes as pessoas dizem, Deus sabe a intenção do meu coração. Será que sabe mesmo? Tu falou para Deus qual que é a intenção do teu coração, o que tu realmente quer, o que tu tá sentindo em relação a isso? E aí eu sempre fui muito sincera com Deus, assim. E aí quando eu passei ali em Santo Ângelo, tipo, eu tinha feito vestibular em outro lugar, e aí eu passei em Santo Ângelo em engenharia elétrica e engenharia mecânica. Eu ganhei bolsa nas duas, né, de 100%. E aí eu fui fazer engenharia elétrica, e aí depois, todas as oportunidades mais loucas, assim, eu pensava, Deus, e se eu fizer isso? E dele, tenta, tipo... Quando eu tava quase me formando, eu passei, eu escolhi não fazer por causa da situação, mas eu passei, já era pra começar na outra semana quando eu cancelei, mas eu tinha passado pra começar a trabalhar, fazer estágio lá na John Deere em Horizontina, mas eu ia ter que me mudar, e aí eu pensei, não. O que é o sonho de muita gente, né, trabalhar numa empresa grande. Sim, normal. Aí depois eu saí da faculdade, eu disse, Deus, e se eu fizer um mestrado? Passei também, ganhava pra fazer mestrado, eu fiquei, Deus, não quero mais, não quero... Eu tava fazendo mestrado porque eu queria trabalhar nessa área, fazer isso. Aí no dia que eu mandei mensagem pro meu orientador, tipo, dizendo, não, não vou mais fazer, deu, tipo, literalmente 1 hora, o professor mandou uma mensagem no grupo, olha, tem uma vaga, não sei aonde, não sei o quê. E eu, tipo, tá bom, então. E aí agora eu tô trabalhando ali
em Santa Rosa, nessa empresa, que eu, tipo, saí do mestrado e fui trabalhar. Que benção. na Pra empresa. te ver assim, ó, tem algo que até uma vez o pastor Aguinaldo disse assim, que você é uma pessoa que Deus se agradou de uma forma com você, né? Que tudo que você está falando está confirmando aquilo que o pastor uma vez comentou Sim. entre nós, e a gente brincando, ó, Deus se agradou tanto na Gabi que tudo que ela quer, ela deseja, ela consegue. Sim. Né? Como isso é bom, por quê? Porque você tem o seu coração, né? Sim. Sincero e principalmente dedicado à palavra, você se dedicou, você deixou e está se deixando transformar. Que eu acho que isso é o mais importante. Gabi, já estamos batendo 1 hora. 9h58. Tu viu? Você disse, ó, pode ser 15 minutos, pode ser 2 horas. Então, gente, prepare-se, tem mais 1 hora. Mas assim, Gabi, olha só, eu queria te fazer uma pergunta, que eu acho que essa pergunta é importante, porque eu vejo em você uma pessoa que vai influenciar muitos jovens Amém. aqui em Giruá, né? E por onde você passar, pela tua simplicidade, né? Pela pessoa que você é, pela pessoa que você já se transformou e está se transformando, porque a gente, quando a gente coloca o nosso coração para Deus, as nossas vontades, e ao mesmo tempo começa a ouvir a Deus pelo aquilo que Ele quer fazer, e eu creio, sem dúvida, de que Deus tem falado muito contigo em mudar gerações. E assim como você já viu essa geração de 10 anos, do que aconteceu, de várias pessoas, você relatou, várias pessoas, né? Um mover muito grande que você esteve junto. Sim. E muitas pessoas se perderam, poucas pessoas ficaram, Sim. persistiram. E a gente sabe que pela palavra isso muitos iriam ser chamados, poucos, né, escolhidos, enfim, a gente se conhece com relação a essa questão da palavra, e que poucos iriam conseguir, ou poucos estão conseguindo se manter. Por quê? Porque o mundo está aí, né, nos ofertando e ofertando a todos, principalmente aqui no digital, de uma forma em que você, não, faça as tuas vontades, esquece isso, você ir para uma igreja, você é religioso, você vai ficar bitolado, você vai ficar louco, maluco, entendeu? O que você quer com esses crentes? São tudo uns doidos, que não sei o quê, né? E que você não tem que fazer isso que você está fazendo, você tem que fazer aquilo que está à tua vontade. O problema é que a sociedade, ela dita as regras e as pessoas seguem. E muitas vezes para elas serem aceitas, e eu quero te dar os parabéns, porque você não deixou a regra da sociedade, do jovem, te influenciar. Porque Obrigada. a gente sabe que as regras da sociedade, no geral, né, para você ser aceita num grupo, você tem que pintar o cabelo de tal forma. Nada contra. Quem pinta, amém. Deus abençoe. Sim. Não é isso. Mas eu estou dando um exemplo apenas. Né? Porque eu preciso usar roupa tal, porque eu preciso pichar minha camiseta, ou porque eu preciso andar com tênis tal que eu tenho que comprar, senão eu não vou ser aceito pelos meus amigos, pela sociedade. Você não. Você foi você e você se deixou a ser transformada. Eu pergunto para você uma coisa fundamental. O que você quer para os adolescentes, ou de que forma você quer influenciar os próximos adolescentes daqui para frente? E a segunda pergunta que eu te faço é: você quer ter célula de novo? Eu respondo qual primeiro? Qualquer uma. Responde pelo menos, então vou começar. Eu te fiz 2 perguntas rápidas porque eu queria que tu emendasse. Porque elas têm sentido. Sim. Mas a primeira é: o que você quer para os adolescentes? Como você quer influenciar os adolescentes daqui para frente? Olha, eu quero que... Não exatamente como a gente viveu, mas eu espero que os adolescentes de hoje eles possam experimentar o que é viver, ter essa vivência de sentar junto com uma galera e poder conversar, tipo, sobre a Bíblia, ou sobre, o que vocês acham daquele texto? E aí, porque é uma experiência única, assim, é um marco, assim como muitas pessoas, tu, por exemplo, que conheceu Jesus com mais velho, tem aquelas experiências que a gente tem da adolescência, que é só da adolescência, sabe? Exatamente. E aí que eles tenham na adolescência essa experiência, tipo, como a gente saía, todo mundo com a Bíblia, ia no Império ali, todo mundo com a Bíblia, os guri bem adulto deixavam um copo pro Espírito Santo, porque tinha que ter um lugar pro Espírito Santo. Né? Tipo assim, ó, fora do normal. Tipo, e a gente se divertia e era aquilo que fazia sentido pra nós. E eu espero que hoje os adolescentes encontrem isso, porque a gente tem muita coisa aí fora, muita
informação, muita oportunidade de experimentar isso, experimentar aquilo. Mas a experiência que o Espírito Santo traz, só o Espírito Santo traz. Tipo assim, ó, tu pode ter muitas experiências boas e massas lá fora no mundo, mas nada nunca vai se comparar ao Espírito Santo. Eu vi muita gente, conheço muita gente que diz: não, eu quero aproveitar minha adolescência, aproveitar minha juventude, depois eu tenho tempo pra ir pra igreja, eu tenho tempo ainda, mas, tipo, e quem disse que tu tem tempo? Tu sabe o que vai acontecer amanhã, sabe? E eu espero que os adolescentes, vamos marcar a gente de ir fazer um lanche, assim, né? Cada um com a sua Bíblia. Agora, na rede, a gente tá, né, fazendo isso de levar a Bíblia, eu acho que é até legal, porque a gente estuda e conhece. Legal. E ter essa oportunidade de estudar a Bíblia e conhecer e discutir. É uma experiência única. Eu espero que eles tenham essa experiência também de crescer junto. O pessoal que tá chegando agora ali, né, na igreja, na rede, que tá começando um pessoal novo, de crescer junto e estudar a Bíblia junto, assim, de ter esses momentos de estar sem nada pra fazer junto, e aí, tá, mas e tu viu aquele texto da Bíblia? Tipo, tenho essa amiga que às vezes a gente tava na casa dela e aí do nada, e aí a gente começava, às vezes, tem umas histórias engraçadas na Bíblia, tipo, tinha o sacerdote, aquele que criou Samuel, né? Que daí, depois, os filisteus, que eles roubam a arca, e daí ele se apavora a hora que estão vindo lá, e aí ele cai, tipo, a cadeira quebra e ele cai e morre. Tipo assim, a gente achava engraçado. Tipo, era esses nossos papos, nossas conversas, sabe? Que legal. Tipo, eu gosto de ler e tal, e outros livros, assim, mas, tipo, as histórias que tem na Bíblia é só na Bíblia, cara. Tem umas histórias muito boas. Muito diferente. E pra todos os tipos, tipo, tanto histórias edificantes como essa. Tipo, a gente dava risada porque o cara caiu da cadeira e quebrou, só morreu. Tipo, ele se assustou e caiu e morreu. E que tu falou da célula, eu não sei. Agora se eu conseguir manejar o tempo pra ter a célula é algo que eu queria, mas eu quero muito ver as meninas, a Gabi, a Larissa, as outras meninas que participaram comigo, elas ter essa experiência de ter a célula, porque elas têm 15, estão fazendo 15, que é exatamente a idade que eu tinha, que as gurias tinham quando elas davam, tipo, a célula pra mim, quando, que nem lá em Timóteo diz, né, pra ninguém desprezar a tua mocidade, sabe? Às vezes, até mesmo a gente da igreja, às vezes acha, tipo, não, mas são adolescentes, são crianças, sabe? Tá, mas, tipo, foram adolescentes de 15, 16 anos que, tipo, foram um instrumento de Deus pra transformar a minha vida, sabe? Então, eu quero, talvez, tipo, começar com elas isso, tipo, mas deixar que elas sigam pra ter célula de adolescentes. E talvez, eu não sei, se Deus mandar eu ter uma célula aí pra adolescentes, pra jovens, não sei. Eu não vou dizer não, né? Se Deus mandar, eu vou. Eu vou, que bom. Gabi, pra gente fechar, eu quero que você conte, né? Tem uma palavra que você usou e até o pessoal comentou aqui. Eu queria que você comentasse algo muito louco, que nem você falou antes, que você já fez pra Jesus ou que aconteceu na tua vida, que Jesus fez na tua vida, enfim. Pensa aí em alguma coisa. Que é algo que já vem. Enquanto eu vou ler aqui um versículo que o pastor Aguinaldo colocou, tu vai pensando aí. Jovens, vos escolhi porque sois fortes. A palavra de Deus habita em vós e tens vencido o maligno. Glória a Deus. Glória a Deus pela tua vida, testemunho da Gabi. Enfim, o pessoal compartilhando aqui, falando também daquilo que Deus tem feito. Então, Gabi, fala pra mim, fala pra nós, pra gente fechar, finalizar, algo assim. Muito doido, usando bem essa palavra doido mesmo. Por quê? Porque ela falou no início assim, muito louco daquilo que Jesus... E realmente, o pessoal até colocou assim, realmente, que verdade, Deus é muito louco. Do que Deus fez, cara? Daquilo assim que você diz, cara, Deus fez isso, é muito doido que Deus já fez isso pra minha vida. Que Deus... Cara, agora deu um branco. Deu um branco na cabeça. Deu um branco, literalmente. É tanta... Porque às vezes a gente não nota, né? Alguma experiência assim que você já viveu com Deus? Às vezes a gente não nota, tipo, às vezes é simples e às vezes é muito louco e a gente não...
Tá. Tem uma coisa que eu não sei se... Deixa eu só entregar. Tá, ok. Mais um chimarrão aqui. Vamos lá. Mais um chimarrão, que é bom, cara. Essa música. Gente, só pra eu saber, tem duas moscas incomodando aqui. Mas vamos lá, pode falar. Tem uma história que... É a única história que eu consigo lembrar, e não sei se é muito louca, mas é a única coisa que tá na minha cabeça agora. Eu lembro de conversar, pensa nos nossos adolescentes muito experientes na vida com Deus, cara. E aí às vezes eu acordava no meio da noite, assim. Tipo, e daí uma amiga me disse assim, cara, às vezes é Deus que tá querendo falar contigo, sabe? Tipo assim, pra te orar sobre alguma coisa e tal. E aí, um dia eu acordei, era 3 da manhã em ponto. E aí eu fiquei assim, cara, eu só quero dormir. E aí eu lembrei, tipo assim, da voz dela falando, tipo, que Deus às vezes queria que tu orasse por alguma coisa, né? Por alguém, que alguma coisa que precisava. E aí deu Deus, né? Comecei a orar, daí... Aí eu ouvi passos descendo a rua, tipo, tinha alguém correndo, sabe? E aí, cara, eu morava lá perto da Sage, na última rua lá da cidade, perto da Sage, que é um lugar onde sempre teve festa e coisas assim. E aí eu fiquei, Deus, eu não sei, e orei, não sei por quem que tu quer que eu ore, mas tô orando. E eu vi esses passos e eu comecei a orar por aquilo. E olha só, no final das contas tinha tido alguma briga, algum desentendimento lá. E aí a pessoa tava fugindo de alguém, por isso que a pessoa tava correndo. E aquele cara, a pessoa conseguiu pegar ele lá na frente de casa. Tipo assim, ó, o cara tava com uma faca atrás dele e o cara conseguiu alcançar ele no portão de casa. Tipo, no outro dia eu saí e tinha sangue no portão de casa. Meu Deus. E aí aquela pessoa, tipo, o cara pegou e esfaqueou o cara e foi assim, ó, por pouco que o cara não morreu, sabe? E eu fiquei assim, ó, Deus, agora sempre que tu me acordar, eu vou orar. Eu vou orar. Porque, tipo assim, ó, tipo, eu acordei e eu comecei a orar e eu ouvi os passos. Tipo, eu não acordei com ele lá na frente de casa. Eu acordei antes de eu ouvir os passos. Você orou por essa pessoa que tava correndo? E aí eu comecei a orar e eu ouvi os passos da pessoa descendo, sabe? E aí eu continuei orando, tipo assim, eu vi que tava dando ali e tal. E aí, no final, a pessoa sobreviveu, mas, tipo assim... Depois daquilo, sempre que Deus me acorda, eu digo, Deus, vamos orar. Por quem que é pra orar, Deus? Vamos orar. Glória a Deus, cara. Glória a Deus, glória a Deus. Gabi, muito obrigado por você compartilhar a vida com a gente aqui, né? Obrigado por ter aceito aí. Eu sei que te dei um susto passados. Gabi, é contigo, porque como assim? Não tô entendendo. Por que eu vou... Mas foi benção. Muita gente aqui falando, né? O pessoal que acompanhou. O pessoal adorando todas as tuas histórias, a tua experiência com Deus. Sim. Né? E você é nova, e eu posso dizer uma coisa pra ti. Deus ainda vai restituir muitas coisas na tua vida. Amém. Tá? Não só restituir, como ele vai te levar para outros níveis também. Porque você tem um coração e você tem uma entrega de Deus. E o pastor tem falado muito sobre isso. Sim. Que Deus procura, né? Deus procura pessoas que estão dispostas a se entregar de espírito e coração, ou seja, de tudo, ou seja, se entregar totalmente para Deus. Sim. Né? E Deus vai usar. Haverá um tempo totalmente diferente. Eu acredito sim que aquele tempo de 10 anos atrás, e assim como eu também vivi quando houve a minha conversão, também vivi um momento diferente, e a gente vê que houve, né, em cada etapa, houve as suas etapas, né, houve as suas mudanças, houve as suas experiências. E é muito bom estar compartilhando. Eu posso ter certeza que aquilo que Deus tem algo preparado especialmente para você. Uhum. E da mesma forma Ele está preparando isso para você. Porque Ele vem transformando você aos poucos. E continue sendo essa pessoa que você é, né? Maravilhosa, essa pessoa de coração puro. E continue sendo verdadeiro como você é. Né? E que Deus realmente vá te influenciar e ajudar a influenciar muitos jovens. Né? Assim como você foi ganha por oração, pela palavra de Deus, que você consiga também ajudar esses jovens que estão aí para influenciar também. Amém. Tá bom? Beleza, Gabi, muito obrigado. Obrigada. Super beijos, tá? Deus abençoe você. E quer deixar um último recado, enfim, é contigo. Não tem nada pra falar, assim, é só, gente,
não desistam de Deus, que Deus não desistiu de vocês. E às vezes, como jovem, vai ser difícil seguir, vai ter altos e baixos na nossa vida, mas que vocês não desistam. E se você desistiu, Deus ainda quer você. Volte para Jesus. Um beijo. Valeu, gente. É isso aí. Fechando o nosso Compartilhando Vida. Sexta-feira que vem tem mais Compartilhando Vida. Sempre nas quintas-feiras tem o Café com o Pastor e o Compartilhando Vida na sexta-feira. Então, a programação da rádio continua. E você aqui pelas nossas redes sociais, não esqueça de compartilhar, tá bom? Compartilhe. Deixa eu ver aqui. Muito bom ouvir tudo isso, Gabi. E o melhor ainda é fazer parte dessa história, diz a Cristiele aqui, tá? Cristiele, enfim, tem gente até no Mato Grosso aqui escutando, Campo Grande, Marlos, eu não sei se você conhece ou não, mas estava escutando aqui. O irmão Vanderlei também, pastor, enfim, um monte de gente aqui que deixou seus recados e a gente agradece. Então, é importante que você compartilhe e continue aí. E na semana que vem nós estaremos já com o canal também aqui do Compartilhando Vida. Um abraço para você, Deus abençoe e a gente volta na programação. Tchau, gente!